Olá a todos, uma boa noite, né? Dependendo do horário que você assistir essa aula, será um bom dia ou uma boa tarde. Mas eu me chamo Leonardo, né? Sou aluno de mestrado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Quero agradecer aí aos professores Adilson, Fabiano, por essa oportunidade de estar com vocês, né? Alunos de agronomia do Instituto Federal de Brasília. E nós vamos conversar um pouquinho hoje, né, sobre a dinâmica de micronutrientes do solo, tá? E nós iniciamos entendendo como que a legislação brasileira, através do seu decreto 4.954 de 2004, no seu artigo 2º, no inciso 9º, ele define micronutrientes, sendo os elementos minerais essenciais às plantas, exigidos em pequenas quantidades, necessários ao crescimento e desenvolvimento normais. Então, por que são micros? Né? Porque é em pequenas quantidades que as plantas necessitam, né? Gramas por hectare. Não é porque é menos importante que os macronutrientes. E nós tivemos a primeira instrução normativa de fevereiro de 2007, a instrução normativa número 5, que ela relatava quais são os micronutrientes considerados na produção de fertilizantes no Brasil. Suas garantias mínimas, exigências em rótulo, só que ela foi revogada e substituída pela Instituição Normativa 39 de 2017. Vamos comparar as duas. A IN5 de 2007, né, ela reconheceu o boro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio e o zinco. Já a instrução normativa 39 de 2017, ela traz o cloro e o níquel. E nós vamos entender melhor, né, e que o professor Malavolta, já em 1958, ele apresentava um conceito de micronutrientes. Né? São aqueles nutrientes que as plantas necessitam em pequeniníssimas proporções. Embora a quantidade seja muito pequena, quando você tem a deficiência desse micronutriente muito acentuado, as culturas elas não completam bem seu ciclo vegetativo, consequentemente, ou não dão colheita ou produzem muito pouco. E nós vamos lembrar da lei do mínimo, né? Que a deficiência, a ausência de um micronutriente, de um nutriente que seja ele macro, ele micro, ele vai influenciar, né, no ciclo vegetativo, com isso em colheita e produção. E Arnold Stoltz, Marshall em 2012, Arnold Stoltz em 1939, Malavolta em 1980, Epstein em 99, eles nos relatam os micronutrientes, né, como essenciais às plantas, essenciais aos animais e humanos, essenciais como elementos benéficos, como elementos tóxicos ou não benéficos. E quais são esses micronutrientes essenciais para as plantas? Boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Nós vemos como essenciais para animais e humanos: cobalto, cobre, cromo, flúor, iodo, ferro, manganês, molibdênio, selênio e zinco. Elementos benéficos: silício, sódio, cobalto. Dentre esses, queremos dizer aí como essenciais para a planta, vou abrir um parênteses aqui para o cloro, há uma grande inserção de cloro no sistema, principalmente através do KCl, do cloreto de potássio. Ainda bem que o cloro ele é altamente lixiviado, né? Apesar de ser um elemento essencial que a planta precisa em pouca quantidade, ela vai assimilar, mas sua grande maioria é lixiviado. E eles são muito importantes, né? E quem nos dá essa certeza é a lei do mínimo, uma lei, né, muito importante, a lei de Liebig, 1862, né, que a colheita ela é limitada
pelo fator de produção que tiver em menor proporção. Então, se eu tenho um micronutriente ou um macronutriente abaixo da necessidade da planta, né, a colheita não aumenta se faltar um micronutriente. A produção agrícola, né, ela não vai ser maior do que o que possibilitado pelo aquele nutriente que está aquém, né, aquele que se encontra em estado mínimo em relação àquilo que a planta, aquilo que é a exigência do vegetal. É uma lei que vocês já estudaram, mas precisamos lembrar, né? E esses micronutrientes, qual que é a sua origem no solo? Através da rocha matriz, o material de origem. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho para mais, tá? Então nós temos rochas que na sua composição, tanto rochas minerais que contêm minerais primários ou secundários, tem na sua composição micronutrientes, e esses micronutrientes eles podem ser o quê? Solubilizados, eles podem ser disponibilizados para a planta. Temos micronutrientes em resíduos de animais e vegetais, né? Aí falando em resíduos vegetais, nós temos a matéria orgânica, que é uma fonte muito importante de alguns micronutrientes. Vamos lembrar aí dos chomps, né? Chomps mais boro, então boro em matéria orgânica. Nos corretivos e nos fertilizantes, os micronutrientes são aportados, em defensivos agrícolas, né? Precipitações de cloro e boro. Então, nós vemos aqui que esses micronutrientes, dependendo da sua rocha, mas no geral, sua abundância no solo, como nós temos solos altamente intemperizados, e nos colóides do solo nós temos os óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio, e nós temos o quê? Um teor maior de ferro no solo. Então, olha, se nós pegarmos essa distribuição aqui, ó, que reflete os teores nos solos. Tá? Malavolta, 2006, apresenta, e outros autores. Ferro, depois o manganês, zinco e cobre bem próximos, boro e molibdênio. Isso para nós entendermos que esses micronutrientes eles estão no solo, eles podem ser aportados também através de resíduos de animais, através de fertilizantes, defensivos agrícolas, através de precipitação de alguns micronutrientes. Só que não é só os micronutrientes estarem presentes no solo, eles precisam estar na solução do solo. E é na solução do solo que ele vai estar disponível. Só que na solução do solo, o micronutriente, ele vai sofrer algumas reações. Então, não só está presente na solução do solo, mas ele precisa estar de uma forma que ele vai ser o quê? Absorvido pelas raízes. Então, alguns fatores afetam essa disponibilidade. Remoção por cultivos sucessivos, perdas por erosões, reações do solo. Nós vamos ver com mais detalhes, e eu quero parar um pouquinho aqui para nós entendermos o seguinte: essas são as formas principais. Essas são as formas que os micronutrientes eles são absorvidos pela planta preferencialmente, tá? Então, vamos só voltar um pouquinho. Eu falei que os micronutrientes eles estão presentes no solo, na rocha, em matéria orgânica, são adicionados através de corretivos, de fertilizantes, de defensivos, de precipitação, mas eles precisam estar na solução do solo para que eles sejam o quê? Disponíveis. Mas quando eles estão na solução do solo, eu falei com vocês que nós temos reações, não é isso? Esse boro, o cloro, o cobalto, eles estarão na forma de íons, tá? E nós sabemos, através de uma química geral, que os íons, eles podem ser o quê? Os cátions, que são os íons positivos, cargas positivas, e os ânions com cargas negativas, tá? Então, assim, essa apresentação aqui
esse slide é muito importante que vocês tenham em mente, porque todas as reações químicas que vão ocorrer, e para que eles estejam disponíveis, eles precisam estar dessa forma. Por exemplo, o boro, através do ácido bórico, tá? Então, quando eu tenho mudança no pH, esse boro, ele, por exemplo, um pH alto, ele pode se transformar num borato, e aí nós vamos ver uma forma que ele não vai, que ele vai o quê? Ele vai se ligar e ele pode precipitar. Então, qual que é a forma que o boro, ele é preferencialmente absorvido pelas raízes? Borato, o ácido bórico, H3BO3. O cloro, o cloreto, o cobalto na forma de cátio, tá? O cobre também, o ferro, ferro ferroso, o manganês, o molibdênio óxido, que é o molibdato, o níquel, o silício, H4SiO4, que é o ácido monossilícico, o zinco também numa forma de catiônica, tá? Então, o que eu fiz aí no finalzinho desse slide, na parte inferior? Observa que eu separei os micronutrientes catiônicos, né, conhecidos, sua grande maioria, como micros metálicos, e os micronutrientes que são os ânions, para que nós possamos separar isso, e depois nós vamos relembrar um pouco aí de química do solo, porque a dinâmica desses micronutrientes no solo, ela é altamente influenciada pela sua valência, pela sua forma, tá ok? Então, olha, agora nós vamos uns 10 minutos aí lembrar um pouco de química do solo. O que eu fiz? À esquerda aí nós temos, né, aí a tabela periódica de 3 formas para nós entendermos e relembrarmos alguns conceitos muito importantes, tá? Nós temos aí as famílias, né, os metais alcalinos terrosos, metais de transição, a família do boro, né, a família do carbono, os halogênios. E se nós pegarmos aí os micronutrientes, aí à direita, vocês verem que eu separei para vocês uma dissolução não específica e eletropositividade, a dissolução específica e eletronegatividade. Em azul estão quase todos os micronutrientes que são os cátions metálicos, tá? Observa que eles pertencem aos metais de transição, tá? E aí nós temos alguns micros, até uns que não são essenciais, mas são benéficos, que estão em outras famílias, a família do boro, tá? A família do carbono, o cloro nos halogênicos. E por que eu separei isso para vocês? Porque, olha só, toda vez que nós temos algumas características, alguns conceitos químicos que é muito importante. Se vocês não entenderem, vocês podem fazer contato comigo, leiam um pouco, isso vai abrir a mente de vocês em relação à dinâmica desses micronutrientes, tá? As reações que ocorrem com eles. Quando eu falo em eletronegatividade e eletropositividade, toda vez que eu falo em eletronegatividade, é a capacidade que esse elemento tem em compartilhar um elétron. Se é compartilhamento de elétron, eu tenho ligações covalentes, ligações mais estáveis. Se o elemento ele é mais eletropositivo, lembrem aí, ó, ligações iônicas, né? Você perder o elétron, ganhar elétron. É uma adsorção não específica, são ligações o que menos estáveis. É isso. Então, à medida que eu aumento a eletronegatividade, eu tenho o que? Um elemento que ele é mais estável, que ele tende a formar complexos, principalmente com matéria orgânica. Tá? E também com os óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio. Nós vamos entender um pouco isso aí, tá? Mais para frente. E com alguns grupos carboxílicos, alguns grupos funcionais que estão presentes no solo. Mas isso aqui, olha, eu até separei aqui à esquerda, na parte inferior, os ânions de preto, tá vendo? Olha? O boro, o cloro, o silício, o molibdênio, e os cátions, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre e zinco, tá?
e entendendo o seguinte, eu falei, eletronegatividade é a capacidade de um átomo em atrair elétrons numa ligação química. Ele vai compartilhar esse elétron. Então, olha, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e dentro de uma mesma família, de baixo para cima. Tá? O flúor está aqui, olha, é o elemento mais eletronegativo. Só que, falando em micronutrientes, ferro, zinco, cobre, manganês, boro, molibdênio, né? Tirando o boro e o cloro, que nós vimos aqui, olha, boro, cloro, temos o silício que é um benéfico, mas os demais são o quê? São metais de transição, não é isso? Né? Se eles são metais de transição, eles tendem a formar o quê? Ligações com ligantes no solo. Tá? Olha só, nós temos aqui, olha, falando em micronutrientes metálicos, os mais eletronegativos, zinco e cobre. Os menos eletronegativos, manganês e molibdênio. Então, se nós formos olhar o que vai acontecer com esses micronutrientes, como eles são mais eletronegativos, eles tendem a formar ligações mais estáveis, como eu falei, principalmente com os grupos funcionais de matéria orgânica, ácido úmicos, ácido fúmicos, e eles são o quê? Formam quelatos, tá? Eles são altamente atraídos por grupos como carboxilos, formam complexos estáveis e eles ficam o quê? Ligados. Eles vão estar totalmente disponíveis? Não, mas também eles não vão ser lixiviados. Eles não vão precipitar. Por isso a importância da matéria orgânica na disponibilidade de micros, principalmente os micros metálicos, tá? Quando eu tenho essa estabilidade de complexos com a matéria orgânica, né, isso vai depender totalmente da eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo, mais estável. Então, eu até no final aqui eu vou deixar uma tabela para vocês, olha, tá? Sobre a eletronegatividade, olha, cobre, zinco, ferro, manganês. Se vocês voltarem aqui, esse material, olha, eu tenho aqui a eletronegatividade. Então, quando eu tenho esses nutrientes disponíveis ali, esses íons, no caso aqui, esses cátions, né? Quanto mais forte é esse complexo, ele vai estar mais ligado, né? Ele vai estar menos disponível, mas também ele está menos sujeito o quê? À lixiviação. Então, quando a matéria orgânica vai liberando ele ali na solução do solo, a raiz pode o quê? Fazer a absorção, tá? Ele também pode precipitar com ânions do solo. Por exemplo, nós temos os mais com mais baixa eletronegatividade, ferro, manganês, eles se precipitam mais com o quê? Ligação nos hidróxidos e no fosfato. Então, quando eu tenho uma adubação fosfatada alta, eu tendo que eu ter uma redução de ferro e manganês, tá? E se eles vão precipitar, eles formam um complexo, tá? Precipitados insolúveis e ele precipita, tá? Então, assim, quanto menos eletronegativo, se o pH é mais alto, a tendência é o quê? Forma compostos insolúveis. E eu tenho competição por sítio de adsorção. Então, eu tenho nutrientes com maior eletronegatividade, então eles são o quê? Eles têm maior força, que é a ligação. Então, eles vão estar mais ligados aqui aos sítios negativos do solo. Eu tenho cobre e zinco. Tá? Vamos voltar aqui, olha, falando do cobre e do zinco. Olha, o zinco, ele é mais eletronegativo que o cobre. Então, o que vai acontecer? Ele vai deslocar o cobre, vai deslocar o zinco. Tá? E ele vai ser absorvido. Então, eu quero deixar para vocês o seguinte, um resumo aqui em química do solo que nós estávamos falando, que as reações de dissolução, né? O que é dissolução? É tá esse micronutriente pronto, disponível. Ele vai aumentar a disponibilidade. Então, esses tipos de reação precisa estar em mente, precisa conhecer um pouquinho, são as reações que ocorrem no solo. Dissolução, adsorção. A adsorção, ela reduz temporariamente, por quê? Porque eu tenho olha,
micrometálicos, eles podem estar dissolvidos, né, com os óxidos e hidróxidos. Uma reação não é uma reação de complexo de esfera interna, ela é uma reação que pode retornar e reduzir temporariamente o efeito de disponibilidade. A precipitação, né, é reversível ou lenta, oxirredução, complexação ou quelatos, né, troca iônica, com precipitação ou uma dissolução específica, tá? Aqui eu posso ter uma dissolução não específica, e as interações com fósforo. Essas reações, elas vão estar limitando, elas vão estar trabalhando na funcionalidade, na disponibilidade ou não dos micronutrientes no solo. Tá? Então, nós fizemos uma breve revisão aqui em química e vamos relembrar agora sobre o comportamento de solo cerrado, para depois nós fecharmos com uns detalhes da dinâmica dos micronutrientes no solo. Sabemos que os solos cerrados, né, sua composição típica. Os colóides, temos colóides minerais e orgânicos, argilas, né? As argilas dos nossos solos são argilas 1:1, as caulinitas, né? E porque são solos altamente intemperizados, e os seus colóides são óxidos, além de argilas, óxido de ferro e alumínio e matéria orgânica, né? As argilas predominantes é 1:1 e óxido de ferro e alumínio. CTC, baixa capacidade de troca de cátion, né? Fertilidade baixa naturalmente, solos ácidos menores, pH menor que 5,5 e pouca matéria orgânica. Então, se nós olharmos esse cenário aqui, nós vemos assim, e depois nós vamos ver alguns outros detalhes, são solos que são pobres em micronutrientes. Se você é pobre em matéria orgânica, né, para você ter a matéria orgânica formando compostos e podendo disponibilizar esse micro no solo. Então, são solos que precisam ter correções de micronutrientes, adição de micronutrientes e alguns manejos especiais para que esses micronutrientes sejam disponíveis para a planta. Quando nós temos um pH, os nossos solos são solos de cargas variáveis, né, as argilas 1:1. Quando eu tenho um pH ácido, nós sabemos que o nosso solo tem cargas o quê? Positivas predominando nas bordas dos colóides no óxido de ferro e alumínio, né? Se são cargas positivas e eu tenho os micros catiônicos que também têm cargas positivas, o que vai acontecer? Uma repulsão. Não é isso? Se eu tenho um pH corrigido, tá? Quando eu falo em repulsão, os cátions vão estar lá na solução e eles podem ter um maior risco de lixiviação. pH corrigido, pH elevou para 5,5 e 6, eu aumento cargas negativas, tá? Eu tenho maior retenção de cátions. Só que eu preciso lembrar, isso não quer dizer maior retenção de micros, porque quando eu tenho os cátions metálicos, eles podem, ocorre uma reação aqui, que quando eu aumento o pH, eu aumento cargas o quê? Negativas. Mas nós vamos ver que os micros metálicos, eles se ligam o quê? Nos óxidos hidróxido de ferro de alumínio. E aí eles ficam disponíveis. Nós vamos falar um pouco disso mais à frente. Então, para a gente concluir essa revisão, vocês viram que assim, a posição do elemento químico na tabela periódica nos implica a sua eletronegatividade em reações o quê? Reações mais estáveis, tá? Que podem levar o que? A sua complexação, quelatos, adsorção específica ou não específica, e também sua disponibilidade. Então, a posição desse elemento químico e as características do solo, se eu tenho um solo mais argiloso, eu posso reter alguns micros. Se eu tenho um solo mais arenoso, porque se eu tenho um solo argiloso, eu tenho mais argilas, não é isso? Então eu vou ter as reações. Se eu tenho um solo arenoso, menos argila, mais lixiviados. Então, essa posição ali, sua eletronegatividade, suas reações, junto às características do solo, isso vai inferir no comportamento do micronutriente. E o que é o comportamento? Vai inferir de que forma? Se ele vai estar ali biodisponível, a sua mobilidade,
se ele tem um potencial de absorção, potencial de ser absorvido, retido, né? De ser lixiviado, são os comportamentos dele no solo. Então, dado essa revisão prévia aí, né, nós temos aí os 5 frações de micronutrientes do solo. O micronutriente na solução do solo, que está prontamente disponível, nós chamamos da intensidade desse micronutriente. A parte trocável, que é a capacidade de suprir a solução do solo, que geralmente ele vem ali do material de origem, né? Ele pode vir do fertilizante. Nós temos aquele micronutriente que vai estar dissolvido de uma forma quelatizada ou complexada, aquele que vão estar ligados em óxidos presentes, né, nas argilas e óxidos metálicos insolúveis, e também dos minerais primários. Malavolta nos aponta isso, apontou em 2006. Então, esse é o equilíbrio de micronutrientes no solo. Onde que eu desejo o micronutriente? Na solução. Para quê? Para que ele seja absorvido pela raiz, ele transloque na planta, e a planta possa o quê? Ter a sua parte seu desenvolvimento vegetativo, reprodutivo, e eu ter produção. Não é isso? Eu vou ter ele na raiz e na parte aérea. O que acontece? Através da senescência da planta, eu tenho micronutrientes retornando para a solução do solo. Eu posso aportar micronutriente através do adubo, ele pode se perder pela lixiviação, e ele também pode vir para a solução do solo através do quê? Da sua rocha de origem, tá? Então, esse C é a capacidade que terá desse micronutriente ele ser reposto na solução do solo. E o que aqui é a quantidade desse micronutriente e a intensidade dele na solução. Professor Witt, 2013. Dito isso, nós vamos falar um pouco aqui de uma forma breve, vocês já viram isso em fertilidade, dos mecanismos de contato do raiz. Nós vamos focar em micronutrientes. Então, olha, dos 3 mecanismos, fluxo de massa, difusão e interceptação radicular. Quando eu falo em fluxo de massa, preferencialmente boro, cloro e molibdênio. O que acontece com eles? Está vendo aqui a água? Esse íon ele vai se mover juntamente com a forma que a água ela vai se mover na solução do solo, no perfil do solo. Tá? Se ele se move, eu já posso lembrar, ele será mais facilmente lixiviado, adsorvido. Fica essa perguntinha para vocês, depois nós vamos falar sobre isso. Ele está se movendo. Tá? Nós temos a interceptação radicular. A raiz vai interceptar, tá? Ferro e manganês. Então, assim, se eu tenho aqui que ele acompanha o fluxo, né, de água no perfil do solo, isso além de entender que eu posso perdê-lo ou por lixiviação, né, dando uma dica para vocês aí. Ele também pode ser aplicado, se ele vem com fluxo de água, ele pode ser aplicado um pouco mais distante. A interceptação radicular, a raiz vai, né? E a difusão, o que é a difusão? Né? Esse íon, ele vai se mover, quando eu falo íon, né, tanto cátion quanto ânion, tá? Principalmente falando em micros, os micros metálicos. Então nós estamos falando de catiônicos, tá? O mecanismo para eles terem contato com a raiz é a difusão. É a força motriz que é né? A força motriz aqui é o gradiente de concentração dele. Lembrem do fósforo, tá? Então, assim, olha, são pequenas distâncias, eles precisam ser o quê? Aportados bem próximos da raiz. E se eles não se movem, são pouco móveis, né, é mais fácil eles serem lixiviados ou eles serem absorvidos. Observe que esses mecanismos aqui, eles nos trazem muito bem sobre a dinâmica, como vão influenciar na dinâmica desses micros no solo. E aqui, olha, eu trago para vocês, não é só um mecanismo que existe para cada um desses micronutrientes. Nós temos aqueles
micronutrientes, na qual um dos processos ele é o mais predominante. Então, quando eu falo no emboro, é o fluxo de massa. Se é fluxo de massa, ele acompanha o quê? Ele acompanha a água. Vou voltar aqui para vocês verem, olha, a água no perfil do solo, tá? Então, é melhor, eu posso aplicá-lo distante, mas também, se ele está mais distante, se ele se move com o fluxo da água, eu perco ele mais em lixiviação. Olha o molibdênio, também em fluxo de massa, mas ele é aplicado mais em cobertura, é um micronutriente muito focado em fixação biológica do nitrogênio, né, aplicação em sementes, depois uma cobertura lá até V4, ou talvez uma outra cobertura em R. Aí são mais detalhes para nós vermos em nutrição e metabolismo de plantas. Quando eu falo dos micrometálicos, olha, preferencialmente na difusão. Então, eles precisam aplicados mais próximos. Então, é mais fácil eu perdê-los por adsorção. Eles não se movem pouquíssimo. Tá? Então, se nós formos olhar, ó, se eu tenho fluxo de massa, eu posso ter um deslocamento deles por lixiviação. Difusão, fixação no solo, tá? E aqui eu apresento para vocês o critério de ocorrer em maior incidência. Então, nós vamos falar um pouco agora dos fatores que são associados à deficiência e à disponibilidade desses micros do solo. Né? Nós vamos discorrer um pouco, então, para o meio final da nossa aula, o material de origem, ele está associado tanto à deficiência quanto à disponibilidade, a textura do solo, eu já falei um pouco sobre isso, práticas culturais como plantio direto, adubação fosfatada, calagem, né? Falando do pH do solo, algumas características genéticas da planta, esse balanceamento ou desbalanceamento entre nutrientes, né? Inibição competitiva, não competitiva, sinergismo, altas produtividades, sempre lembrando do lei do mínimo. Quando eu falo de aeração do solo, a presença de oxigênio para que ocorram reações, né? A presença de água e queima de restos culturais, que também influencia muito em quê? Em matéria orgânica do solo. Então vamos começar pelo material de origem. O que eu estou dizendo para você? Estou dizendo para você, olha, que um basalto ele tem um teor maior de micro na sua rocha. E o arenito, ele tem teores menores, tá? E aí nós escorremos pelo granito, calcário, xisto. Quando nós falamos, principalmente falando de micros metálicos, quando nós falamos de solos de cerrado, né, onde arenitos, dentro dele nós temos latossolos, agissolos, neossolos. Então nós vimos aí que a capacidade natural dessas rochas aí no fornecimento de micronutrientes, principalmente o que os micros metálicos, ela vai reduzindo ao longo de intemperismo, né, ao longo do processo de intemperismo que acontece. Então, quando eu falo em solos de cerrado, que eu falei com vocês que é latossolos, agissolos, neossolos, né, são rochas o quê? Onde predominam arenitos e xistos, tá? Eu até trago isso aqui para vocês, olha. Quando eu falo de basaltos, rochas ígneas, tá? O teor de nutrientes metálicos são altos, rico em ferro, manganês, zinco, cobre, tá? Solos férteis e argilosos. Granito já é mais moderado, também uma rocha ígnea. Feldspatos e micas. Quando eu falo em calcário, já é uma rocha sedimentar. Em xisto, uma rocha metamórfica, baixo, tá? Formações argilosas. E arenito sedimentar, muito baixo, rico em quartos. Então, se nós vemos aqui, olha, quando eu falo em latossolos, argissolos e neossolos, são solos o quê? De muito intemperismo. Perde nutrientes, baixa fertilidade natural, especialmente em quê? Em micros metálicos. Né? Como eu falei, requer adubação de micros. Quando nós voltamos aqui, olha, então nós entendemos o seguinte,
quando nós estamos aqui em arenitos, que são solos de cerrado, eu tenho baixa concentração de micronutrientes, tá ok? Então, por isso que eu tenho que entender que os nossos solos naturalmente, tá? Quando eu falo em material de origem, são solos o quê? Com baixa disponibilidade de micros, devido à sua rocha matriz. Textura do solo. Solos arenosos, menor quantidade de argila. São solos mais propícios do que? Se nós voltarmos aqui nessa tabela, ó, solos arenosos, tá? São solos pobres, mas além disso, como eles têm poucas argilas, e geralmente solos arenosos são solos pobres em matéria orgânica, estamos vendo alguns locais de solos arenosos que têm se preocupado com a matéria orgânica, mas isso me leva ao quê? À conclusão que são deficientes em micronutrientes. Tá ok? Falando de textura de solo. Então, nós vimos o material de origem, textura de solo, agora nós vamos para práticas culturais. Quando eu falo em plantio direto, né, eu falo em que? Em palhada no solo, em matéria orgânica, não é isso? Se eu tenho matéria orgânica, nós já vimos aqui, eu já discorri isso, que eu tenho que os micros, principalmente os micrometálicos, né, eles vão formar o quê? Eles vão formar quelatos com a matéria orgânica. Olha, vamos voltar aqui, olha, para me lembrar vocês. Vamos só lembrar aqui, olha. Nós falamos sobre isso. Olha, eletronegatividade, eles, né, os catiônicos no solo, eles formam ligações estáveis com grupos funcionais da matéria orgânica. Né? Nós temos aqui as carboxilas. Então, eles formam quelatos, ligações estáveis. Então, quando eu tenho a presença de matéria orgânica, tá? Quando eu trabalho com plantio direto, eu vou estar melhorando o que? A presença de micros metálicos no meu solo. Ou quando eu aportar, eles vão se ligar. Tá ok? Outra prática que nós temos que atentar para a dinâmica de micro no solo é a adubação fosfatada. O íon fosfato, né, que é o íon que fica disponível, né, ele é um ânion, tá? Ele forma complexos insolúveis com os micros metálicos. E quando ele forma esse complexo, o que eu tenho? Eu tenho uma precipitação. E aí eu vou perder esses micrometálicos, provocando precipitação de zinco na raiz, diminuir o transporte do zinco da raiz para a parte aérea, tá ok? Então, assim, é um cuidado que eu tenho que ter quando eu faço adubação fosfatada. E agora nós vamos falar do pH. Aqui é interessante, né? Esse gráfico do professor Malavolta, ele é muito conhecido em fertilidade. Nós sabemos aqui que na faixa de 6, 6,5, nós temos a faixa de pH ideal, na qual principalmente os macronutrientes, né? Alguns micros também, eles vão estar o quê? Disponíveis para a planta. Então eu vejo que na medida, falando em micros metálicos, olha, eu vou reduzir a sua disponibilidade quando eu aumento o pH. Nós vamos entender isso mais para frente. Porque quando eu aumento o pH, o meu solo, guardem isso, hein? E vai ser uma perguntinha. Quando eu tenho um solo ácido, qual a predominância de cargas? Quando eu elevo o pH e muda. O nosso solo são solos que têm as cargas variáveis, dependente do pH. Então eu vou reduzir a disponibilidade de micros metálicos. Mas ao mesmo tempo eu aumento a disponibilidade de molibdênio e cloro. Tá? E guardem aqui a questão do boro. O boro, eu vou aumentando o pH, aumenta a disponibilidade dele, depois chega em 7, ele começa a diminuir. Nós vamos falar disso também. Mas o que é a calagem? Né? Quando eu
faço aplicação de calcário, eu tenho o quê? Eu tenho o OH disponível ali. O que, que acontece com os micronutrientes? Eles podem precipitar pelo OH e pela adsorção específicas das cargas negativas do coloide, tá? Então, veja aqui os micros metálicos. Quando eu trabalho com os cátions, observa, eu diminuo a disponibilidade quando eu elevo o pH. E quando eu falo de ânions, eu aumento a disponibilidade. Está bem claro aqui nesse gráfico. Mas entendendo, falando um pouco aqui do boro agora, tá? Se eu tenho um pH mais baixo aqui, olha aqui um pH de 5, 4, 5. O que acontece aqui? Um pH mais ácido, ele vai estar influenciando os micro-organismos do solo. A primeira fonte de boro para o solo são o quê? É matéria orgânica. Para acontecer a mineralização dessa matéria orgânica, eu preciso de micro-organismos e suas enzimas. Quando eu tenho um pH ácido, ela inibe a ação desses micro-organismos, tá ok? Então, eu tenho uma menor disponibilidade de boro. À medida que eu vou aumentando, os micro-organismos vão agindo, eu tenho uma disponibilidade ideal do boro, e depois ele vai reduzindo. Porque até aqui na disponibilidade, ele ainda é ácido bórico. Quando eu começo a ficar alcalino, ele é transformado de ácido bórico para um borato. Vão acontecer algumas ligações, entre elas, se eu tenho muito cálcio aqui, relação cálcio e boro, ele precipita, e algumas outras ligações que nós vamos ver. Então, quando eu trabalho com boro, pH baixo, falta a mineralização da matéria orgânica. Em pH alto, eu tenho lixiviação por redução de CTA do solo. Ele vai se ligar, tá? E tem aumento da relação cálcio-boro. Então, por isso que é um efeito quadrático, que ele sobe e desce. Aqui eu tenho o CHOMPS, que é a minha matéria orgânica, né, que eu tenho o ácido bórico. Quando eu tenho muito OH ali, ele é transformado em quê? Em um borato e ele lixivia, tá? Então, nós falamos aqui sobre o efeito do pH. Agora vamos falar de algumas características genéticas de planta, que também vai influenciar na dinâmica do micronutriente no solo. A redução do manganês 4 na superfície de raízes de planta, tá? Quando eu tenho essa redução, qual que é a maior fonte de manganês no solo? É a pirolusita, que é o óxido de manganês, tá? E essa pirolusita, que é o manganês 4, que é esse cátion, ele não é prontamente disponível. Mas na raiz da planta, ele vai ser reduzido e vai ficar solúvel, tá ok? Então, olha só, essa pirolusita é a forma de manganês, é a principal forma do manganês oxidado nos solos, né, que eu tenho para vocês aqui, ó, que eu deixei para vocês, que é o manganês 4, com a forma que ele não está solúvel, é sólido, é pouco solúvel, é uma reserva de manganês, tá? E quando tem condições redutoras, solos mal drenados, compactados, o que acontece? Ele é liberado, tá? E nessas reações de reduções do solo, em condições de baixo oxigênio, tá? Se tem pouco oxigênio, baixo oxigênio, é anaeróbica. Essa pirolusita, ela pode ser reduzida a um manganês 2. E o manganês 2 é a forma absorvida pelas plantas. Eu vou voltar um pouco para vocês aqui, lembrar vocês, olha, essa tabela aqui é muito importante vocês conhecerem. Essa aqui, olha, é muito importante vocês conhecerem. As formas preferenciais que os micronutrientes são absorvidos pelas raízes das plantas. Então aqui, olha, o manganês 2, tá ok?
cátion aqui. Na pirolusita, ele é um manganês mais 4. Ok? Então, outra característica genética da planta é a soja RR. Ela tem o glifosato, né? Ele quelata os cátions metálicos, que nós sabemos quais já, e impede a absorção ou translocação. Por quê? Porque o glifosato ele é um ácido carboxílico. E se ele é um ácido carboxílico, ele tem alta afinidade por cátions, por íons metálicos. Tá? Com isso, eles vão formar complexos estáveis com o manganês 2. E aí ele fica menos disponível para a planta. Então, é uma característica genética que você vê que tem uma disponibilidade menor de manganês. E agora nós vamos falar de desbalanceamento entre micronutrientes. Quais que provoca esse desbalanceamento? Inibição competitiva, não competitiva e sinergismo. Quando eu tenho uma inibição competitiva, tá? Esses nutrientes A e B, eles competem pelo mesmo carreador. Lembra que nós falamos, se eles competem pelo mesmo carregador e um é mais eletronegativo que o outro, um vai deslocar o outro. E aí eu falo aí, ó, soja, deficiência de manganês provocada pelo excesso de ferro. O que eu posso fazer aí? Como manejar? Aumentar a concentração do nutriente B, usar zinco quelatizado, adicionar cloreto. É uma forma que eu tenho de quê? Cloreto de potássio. Uma forma que eu tenho de fazer com que, por concentração, ou por um quelato, né, eu faço que eles sejam absorvidos. Na inibição não competitiva, eles competem por carreadores diferentes. E quando eu falo em sinergismo, um íon presente favorece a absorção de outro. Sabemos que isso existe com fosfato e magnésio, molibdênio e o fosfato. Tá? Isso aqui é só uma revisão. E aqui nós falamos sobre desbalanceamento entre micronutrientes. Então, só para nós vermos onde nós estamos, olha, os fatores associados à deficiência e disponibilidade de micros, nós já falamos do material de origem, a rocha matriz, né, falamos da textura do solo, arenoso, argiloso, passamos por práticas culturais, passamos por características genéticas, passamos por desbalanceamento de nutrientes e agora estamos em altas produtividades. Pensando o seguinte, se eu tenho deficiência, se eu não aporto nutriente dentro da necessidade daquela cultura, seja ela soja, milho, feijão, arroz, algodão, isso vai afetar a produtividade. Quando eu falo em altas produtividades, eu preciso estar muito afinado. E aí, falando em alta produtividade, nós vamos lembrar da lei do mínimo, né? A lei de Liebig, que precisa sempre estar ligada em fertilidade. Agora vamos entrar em aeração do solo, partindo para o final da nossa aula. Quando eu falo em aeração do solo, vamos falar de novo, né? Nós estamos falando grande, aqui, sempre lembrem da valência, né? Mais 2, mais 3, os elétrons ali. Nós temos micronutrientes metálicos, eles sofrem alteração de valência. Essas mudanças, né? Por quê? Porque ele vai sofrer o quê? Redução ali, oxidação e redução, oxirredução. E o que vai influenciar essa oxirredução? Oxigênio, umidade e matéria orgânica. E tendo essa oxirredução, com a presença ou não de oxigênio, umidade e matéria orgânica, vai afetar o quê? A forma química desses elementos. E afetando a forma química, tendo a reação, eu afeto solubilidade e disponibilidade para a planta. Então, assim, toda vez que eu falo de aeração, eu tenho ambientes redutores e ambientes oxidantes. Um ambiente redutor, ele sempre vai estar ligado a solos alagados e mal drenados. E um ambiente oxidante a solos bem aerados. Eu vou ter o oxigênio e eu vou oxidar. Então, em ambientes redutores, se ele vai reduzir, eu tenho formas o quê? Reduzidas. Ferro mais 2, manganês mais 2. Se eu tenho um oxidante, eu tenho ferro mais 3 e manganês mais 4, que são as formas menos o quê? Absorvidas pela planta. Tendo matéria orgânica e pH, nós já vimos isso, vai influenciar nessa estabilidade. Por quê? Micros metálicos
formam complexos estáveis com matéria orgânica. O pH, a presença de OH- e os óxidos hidróxidos de ferro de alumínio, ou a presença de cargas variáveis, vão também influenciar na estabilidade. Tá ok? Então, quando eu estou com um solo aerado, condições redox, falo em matéria orgânica, toda vez que eu falo em matéria orgânica, eu falo em atividade microbiana. Né? Então, por exemplo, falando ferro e manganês, se eu tenho um solo drenado, né, ele desloca para uma forma mais insolúvel. Se eu tenho um solo inundado, desloca para a forma mais solúvel. O manganês, o mesmo. Então, eu deixo esse quadro para vocês, na qual eu faço um resumo do que nós falamos até agora. O ferro, o manganês, o molibdênio, cobre e zinco. Suas formas, olha, ferro mais 3, insolúvel, mais 2, solúvel. Se o solo está bem arado ou mal arado, e a sua disponibilidade. Se é alta, 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 pode ser alta. Então, isso aqui é um resumo, uma revisão do que nós vimos. E quando eu falo em oxirredução, né, que é o redox, isso vai influenciar na solubilidade, se ele vai estar mais solúvel e biodisponível. Principalmente nos micros, o quê? Metálicos. Então, eu falo em aerobiose, presença de oxigênio, e anaerobiose, menor presença de oxigênio, mais o quê? Água. Isso que nós vimos nos slides mais à frente. Mas quando eu falo no ferro, de F3, oxidado, reduzo para F2, forma mais solúvel. Solos mal drenados, alagados, são solos redutores. Reduz o ferro e aumenta a sua disponibilidade. Solos mais aerados, o ferro ele vai ser oxidado de mais 2 para mais 3. E eu tenho que ele precipita, porque ele vai se ligar aos óxidos e hidróxidos. O manganês, mais 4, insolúvel. Quando ele reduz para mais 2, ele é solúvel e assimilável para as plantas. Aumenta sua disponibilidade. Isso em solos com alto teor de matéria orgânica, alagados e compactados. E ambientes aerados, ele pode ser novamente o quê? Oxidado. Reduz a disponibilidade. Cobre e zinco, né? Eles têm uma sensibilidade menor quando eu falo em reações redox no solo. Mas eles podem formar complexos com matéria orgânica, nós já vimos isso, e precipitar em pH elevado. Ambientes redutores liberam cobre e zinco de formas mais estáveis, né? Formas oxidativas deles, os óxidos e metálicos. O molibdênio, a forma mais solúvel dele em ambientes em pH neutro, tá, alcalino, tá? Ambientes mais aerados. Quando você tem um ambiente redutor e um ambiente mais ácido, o que acontece com o molibdênio? Ele tende a fixar, ele tende a se mobilizar lá nos ossos de ferro e de alumínio. Ao contrário de quê? Do ferro e manganês, que tende a estar mais disponível nesses solos mais bem oxigenados. E aqui eu deixo para vocês um quadro com um resumo do que nós vimos agora de oxirredução. Tá? E nós vamos para a parte final da dinâmica dos nossos micronutrientes do solo quando eu falo em queima de restos culturais. Eu posso, quando acontece a queima de restos culturais, eu posso perder alguns micronutrientes por volatilização. Por exemplo, boro e cloro são muito voláteis, tá? São elementos móveis. Então, quando eu tenho alta temperatura, posso perder. E se eu tenho queima, né, de restos culturais, o que vai acontecer? Eu queimo matéria orgânica, não é isso? Essas cinzas dela que são mais leves são levadas por vento ou por água. Se eu tenho queima de matéria orgânica, aqueles complexos estáveis que são formados, eu estou perdendo, né? Eu tenho assim, é uma forma simples e leve, mas se eu queimo ali, eu formo cinza. E cinza é rica em óxidos e carbonatos. E vai elevar o pH ali mais próximo, né? De uma forma temporária, vai elevar temporariamente. Se eu aumento o pH, eu reduzo o quê? Disponibilidade de micros metálicos, né? Se eu tenho a queda, né, solos naturalmente ácidos, como o de cerrado. Também a alteração da matéria orgânica. Queimei matéria orgânica, não é isso? Complexação de micros metálicos, formação de quelatos, menos retenção, menos estabilidade de quê? De micros no solo. E posso também erosão e lixiviação. Por quê? Porque eu estou tirando a cobertura vegetal.
eu deixo o solo o quê? Mais exposto, né? Um solo nu. Mais fácil a exposição chuva, vento, erosão. E também é se absorver mais o quê? Nas frações do solo. Então eu tenho perca também dos micronutrientes e é feita nos micro-organismos, né? Se eu tenho queima, não tenho matéria orgânica, a matéria orgânica traz micro-organismos, eu tenho as reações, eu tenho enzimas, que vai mineralizar os micronutrientes, que vai solubilizar micronutrientes. Com isso, eu vou comprometer o quê? Ciclagem de nutrientes. E não tenho que a liberação gradual. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Quero agradecer a todos pela disponibilidade e fico aí à disposição para qualquer dúvida e desejo a vocês aí ótimos estudos. Boa noite. Boa noite, professor. O Everton tem uma pergunta aqui. Tranquilo. Quais as principais diferenças das argilas 2:1 e 1:1 e o seu impacto nos cultivos? O Everton, não é isso, professor? O Everton. Isso. O Everton, quando eu falo em argilas 1:1, o principal é lembrarmos que nós temos solos de cargas variáveis, tá? Altamente dependentes do pH. E com isso, eu tenho que. São solos mais pobres, solos mais intemperizados, deficiência de micronutrientes. Tá? Quando eu falo em solos 2:1, aí eu falo em solos o quê? Mais ricos. Solos mais argilosos também. Não é isso? E se eu tenho mais argila, eu tenho mais eu tenho cargas e essas cargas vão promover o quê? Uma maior uma maior presença de micronutrientes. Lembra quando eu falei em um slide a questão de rocha matriz, a rocha de origem? Então, assim, eu tenho rochas onde eu tenho mais presença de argila, eu tenho mais presença de quê? De micronutrientes, devido à origem da rocha. Então, assim, isso muda tudo em relação à fertilidade do solo, à dinâmica de nutrientes no solo, principalmente falando em micros metálicos também. Vocês conseguiram me ouvir bem? Sim, sim. Estamos ouvindo bem. O Everton está escrevendo agora. E a Janaína também. Sim, ficou claro pelo Everton aqui. É o que ele tinha perguntado. Professor, parabéns aí pela apresentação. Não é fácil reunir tantas informações. Tá ok? Muito boa. Oh, obrigado, obrigado. Eu tentei de uma forma assim mais leve possível, né? Até trazendo alguns conceitos, até falando com vocês. Essa apresentação, quando eu levei ao professor Fabiano, ela tinha menos slides, mas eu resolvi fazer aquela revisão de química geral, química do solo, de fertilidade, porque eu acho que isso era muito importante para vocês compreenderem essa dinâmica dos micronutrientes no solo. Espero não ter sido rápido demais e espero ter auxiliado aí. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tem mais uma aqui. Você pode abrir os balãozinhos aqui para ver, tá? São duas Tá. mensagens. Sobre a soja RR, a aplicação do glifosato torna os micronutrientes indisponíveis apenas em cultivos com a soja RR, ou também ocorre
na aplicação para controle de plantas daninhas, aí deixa eu entender aqui, né? Qualquer coisa a Janaína complementa, né? Seria dos herbicidas e tem duas possibilidades, né? Pode ser o glifosato, se for soja convencional, na dessecação, ou então seriam outros herbicidas aplicados se eles iriam interferir na indisponibilidade dos micronutrientes. Tá? Mas é só para a soja RR mesmo? Naquele caso em questão, sim, porque o professor ele foi muito didático, muito importante essa colocação dele. Quando eu tenho uma soja, quando eu vou aplicar o glifosato, se é uma soja RR, eu aplico lá no início. Se ela não é resistente, pode aplicar lá na dessecação, né? Então, pensando em glifosato para a soja, na questão da inibição aí, lá no início do cultivo. Uma ação da molécula do glifosato, de uma interação dele com o manganês, na qual ocorrerá essa disponibilidade. Pois Consegui é, ajudar? nunca tinha ouvido falar nisso. Novidade para mim. Não é fácil a gente saber de todos os detalhes aí desse sistema solo, planta, produtos químicos que você acrescenta no sistema também, né? Mas sim, ela Sim. entendeu. Agora, outra pergunta do Everton. Tá? Ó, primeiro, o que o Everton está sugerindo, você participe do nosso Agri Cerrados. Vai ser dia 25, 26 e 27 de novembro. Então, eu sei que você vai estar em plena safra, entrega de fertilizantes aí para o Brasil inteiro, mas é coisa para você se programar aqui para alguma aula presencial, né? A gente volta a falar sobre isso, Leonardo. Ele Sim, está professor. sugerindo aqui, tá? É um feedback importante aqui dos meus alunos, né? Você vir aqui presencialmente. E qual seria esse papel do molibdênio na fixação biológica de nitrogênio? E qual outro micro que tenha grande impacto na fixação biológica de nitrogênio? Isso, o Everton, é uma excelente pergunta. Hoje a ciência ela já traz resultados bem assim consolidados da ação do cobalto, do molibdênio e do níquel na fixação biológica de nitrogênio, tá? Isso aí dá uma outra aula, viu? Só a ação desses 3 micronutrientes, tá? Em ativadores de algumas enzimas, coenzimas, na qual eu tenho, por exemplo, um H+, que é liberado, ele vai protonar o H+, tá? Então, assim, quando eu tenho uma presença de cobalto, de molibdênio e de níquel, eu tenho o quê? Uma melhora, tá? Na questão de ação enzimáticas de ferro também, tá ok? E eles vão fazer com que o quê? Com que você tenha uma melhor nodulação, tá ok? Então, assim, professor, se não tem eles, não produz, não. Essas descobertas são descobertas aí, se nós podemos ver, talvez se eu estiver errado, professor, se me corrija, de 15, 20 anos atrás, ou até menos. E se fazia-se a inoculação, né, com inoculações, e tínhamos uma produção. Mas com o passar do tempo, com pesquisa, com resultados a campo, com ensaios, com repetições, com erro, né, com estatística, nós conseguimos ver isso. Tá? Então, assim, geralmente no tratamento de semente, você fazer um tratamento com cobalto, molibdênio e níquel, e depois aplicações ali foliares em V4
umas outras aplicações em R, você tem uma melhora da presença, né, do nitrogênio aí falando em soja. Eu não fui com tanta profundidade que não era o que é da aula, mas assim, espero ter te respondido. Obrigado, respondeu sim. O Everton confirmou aqui. Tá bom, gente. Olha, E assim, professor, desculpa, só falando assim para o Everton, para a Janaína, hoje, quando você fala em altas produtividades, falando em nitrogênio, você não pensa mais em não ter aplicação de cobalto, molibdênio e níquel. Quando você fala em altas produtividades. Quando eu falo em altas produtividades aí, são produtores pensando em colher aí média em sequeiro 80, 85 sacos por hectare. E falando em irrigado, 95, 100 sacos por hectare. Entendeu? Então, quando eu falo em altas produtividades, hoje eu já tenho uma adubação, uma fertilidade pensando em cobalto, molibdênio e níquel. Tá ok? Nesses micros aí. Perfeito. Adubação para altas produtividades seria uma palestra interessante aqui para a garotada. Você se sente confortável, Leonardo? Falar sobre isso? Professor, eu posso dar uma olhada, porque assim, eu teria. Quando eu falo em adubação, é um detalhe muito interessante nós pensarmos em adubação para altas produtividades. Dá para se falar, sim. Mas hoje, quando nós falamos em alta produtividade, começou a ficar muito relativo. A gente precisava entender o altas produtividades, que eu vou dar um exemplo. Eu penso muito nisso, tá, professor? Quando eu falo em SESB, altas produtividades, são investimentos altos, investimentos altíssimos. Tá? Então, o que eu preciso entender de altas produtividades? Baseado em investimento e retorno, baseado só em investimento, baseado em tamanho de área, que eu pego áreas do SESB e áreas de 30 hectares, 40 hectares, uma parte de um talhão. Quando eu pego uma fazenda que ela é ganhadora no SESB, mas ela tem 3 mil hectares e eu tenho menos de 1% dela que está naquela em altas produtividades. Então, assim, mas dá assim, é só a gente entender, a gente sentar, conversar um pouco, sabe, sobre entender em altas produtividades, porque tem um detalhe entre academia e prática, na qual eu posso muito bem apresentar altas produtividades, os manejos que são interessantes, mas eu queria trazer isso um pouco mais para a realidade. Porque, assim, eu vou deixar até uma pergunta para vocês. Eu tenho produtores, eu tenho clientes que eles não estão preocupados com alta produtividade. Eles estão preocupados com rentabilidade. Eu investi eu investi aí 40 sacas por hectare, tá? E colhi 50 sacas. Eu tenho 10 sacas de quê? De rentabilidade. Para ele não adianta ele investir 60 sacas e colher 63. Então, eu não sei se vocês entenderam que o conceito de produtividade ele é colocado um pouco em Cheque, questão. em xeque. Isso. Então, assim, para a gente. Mas eu acho interessante, dá para se falar em que, talvez não em altas produtividades, mas em práticas para que se alcance uma alta produtividade. Certo. A Janaína perguntando se aplicados na semeadura, eu acho que é em relação ao cobalto, molibdênio e níquel, né? Ou associado à semente, porque a gente coloca cobalto, molibdênio na semente, junto com. Tá? É isso, Janaína? Entendo que é isso que ela perguntou. Aplicados na semeadura.
ela falou aí? Isso, aplicado na semeadura, o cobalto, molibdênio e o níquel, que é Ô, importante aí para e- a Janaína, fixação biológica de nitrogênio. É isso, né, Janaína? isso. Janaína, vamos lá. Existem hoje, não, já existe o tratamento de semente. O tratamento de semente, ele pode ser industrial, ou ele pode ser feito na fazenda também, tá? Isso é uma realidade, tá, Janaína? Tem caminhado muito para os produtores trabalhar com tratamento de semente industrial. Mas o tratamento de semente na fazenda também acontece. Então, você adquire a semente e você pode adquirir ela tratada, na qual ela vem com fungicida, inseticida e com cobalto, molibdênio e níquel já nela lá. E você faz a semeadura e já está na semente. Você pode comprar cobalto, molibdênio e níquel, né? Mais o seu fungicida e inseticida para um tratamento de semente e tratar a semente na sua fazenda. Geralmente produtores, grandes produtores, ou produtores até menores, mais tecnificados, eles já adquirem a semente tratada, tá? E com o cobalto, molibdênio e níquel. O que nós temos hoje? Uma outra alternativa que é interessante. Hoje, principalmente com o crescimento do manejo biológico, nós temos produtores que, junto com as suas plantadeiras, têm um equipamento que chama jato dirigido. Esse equipamento jato dirigido, ele o quê? Ele aplica os biológicos já ali próximo da semente. E junto dos biológicos, você pode colocar o cobalto, o molibdênio e o níquel. Então, assim, te apresentei 3 formas. Alguns desses micros, além de fazer a aplicação ali no suco de plantio ou no tratamento de semente, seja industrial ou seja na fazenda, eles fazem um complemento na parte aérea, com aplicação foliar, seja no vegetativo e vegetativo mais reprodutivo. Everton, essa adubação é parcelada de uma vez ou em um momento específico da cultura? Também, o Everton, seria sobre o cobalto, molibdênio e o níquel? Ele está digitando aqui. Sim, meio que você já respondeu junto com o da Janaína, né, no ato da semeadura, né? Mas ninguém pensa em jogar cobalto e molibdênio em cobertura, não, né? O, o, Acho que que, que, não, né? o que, que acontece? Aplicam, professor, aplicam. O níquel, nem tanto, mas o cobalto e molibdênio, sim. O que, que Hum. acontece? O que, que acontece, gente? É muito interessante essa pergunta. Vamos partir da origem. É, eu estou inserindo cobalto e molibdênio com qual objetivo? Objetivo de favorecer a fixação biológica de nitrogênio. Com o objetivo de quê? De fornecer nitrogênio, que é um macronutriente, né? Esse é principal, na qual eu tenho diversas reações na planta que necessitam dele, né? Então, assim, toda vez que você falar em uma aplicação no caso de um micro, está trazendo benefício para outro, vamos pensar na curva de absorção de nitrogênio. Aonde eu mais preciso de nitrogênio. Eu não vou detalhar isso. Mas eu sei que em R eu ainda tenho picos de necessidade de nitrogênio. Então, eu posso sim fazer aplicações de cobalto, de molibdênio. Eu posso parte no vegetativo e parte no reprodutivo, pensando ainda em quê? No nitrogênio para a cultura da soja. Então, conhecer, aqui nós falamos da dinâmica dos micronutrientes, mas conhecer a curva de absorção daquele nutriente naquela cultura é muito importante. Muito importante. Perfeito, né, gente? São extensões aí, né? A gente trabalha com adubação no plantio, as tabelas aí que estão disponíveis. Isso aí é um alicerce básico. É claro que para construir a casa inteira, né?
tem coisas que não se encontram nos manuais de recomendação. Ô, professor, Aí isso falou. Pode concluir, professor, desculpa. eu fui num congresso uma vez em Rio Verde, e aí quando o cara apresentou algumas informações lá, eu vi que eu não tinha ouvido isso em nenhum lugar. Então você tem que participar de eventos, ler Sim. revistas técnicas, ler artigos. O alicerce são os manuais. Mas sim, prossiga aí, Leonardo. E assim, professor, só que você falou algo aí que é muito interessante, né? Se eu não faço o solo bem feito, eu vou fazer a adubação foliar, entendeu? E aí, mas eu não fiz ainda bem feito nem o solo, entendeu? Então, assim, eu vou fazer aplicação de cobalto e molibdênio via foliar. Mas eu não me preocupei com o meu tratamento de semente com a aplicação de quê? De um micro-organismo muito importante, que é o Brad Rhizome. Eu comprei lá uma cepa que não tem nenhuma procedência, eu fiz a inoculação de qualquer forma, aí eu não trabalhei a base da inoculação e depois eu vou lá aplicar cobalto molibdênio. Deixou o saco no sol, você coloca lá na carreta, aí fica um tempo ali em exposição, saco de semente. Então, isso aí entra em quê? Em base. Eu tenho que fazer a base, sabe? Eu tenho que fazer a base bem feita para me ter esse resultado. Então, falando em nitrogênio, quando eu falo em nitrogênio, se eu não trabalhar cobalto, molibdênio e níquel, pensando em altas produtividades, eu não vou alcançar o retorno que eu quero investir. Não ter retorno nesse investimento, entendeu? Mas nem todo mundo ainda hoje fazem cobalto, molibdênio e níquel. Perfeito. A dosagem ainda é 20 gramas de molibdênio, 5 gramas de cobalto, e níquel, eu nem sei qual a dose que é. Olha, as dosagens a gente segue os manuais e hoje, assim, muitas empresas estão pautadas em pesquisa. Por quê? Aí, professor, essa questão de dosagem é um Deus nos acuda. Porque, assim, o departamento comercial, a cada dia ele tende a ser um comercial mais técnico. Porque ele ficou muito em descrédito por só pensar em vender, vender e vender. Eu vou deixar algo para vocês que vale a pena vocês darem uma lida. Quando está falando em dosagem, igual o professor falou as doses, beleza, essas doses. Mas aí um vai apresentar para você, não, mas o meu, ele é um molibdato. O meu, a fonte é o tal. Boro, a minha fonte de boro é um octaborato, ela é melhor. A minha fonte de boro é um tetraborato, ele é melhor. Não, a minha fonte de boro é um boro Meyer, ela é melhor. Aí, meu amigo, a gente fica naquela situação. E se nós ficamos assim, imagina o produtor. Fazia agora o que eu vou usar. Por isso que muitos produtores hoje se organizam em cooperativas, se organizam em pool de compras, têm os seus consultores para evitar isso. Entendeu? Por isso que muitos vão naquele que já está estabelecido, sabe? Então, assim, além das dosagens, o principal também é a fonte. Qual a fonte desse fertilizante que você está utilizando? Principalmente falando em foliares, viu? Principalmente em foliares. Perfeito. Ok, pessoal. Obrigado aí, sexta-feira, participar aqui e prestigiar o Leonardo. Avisei em cima da hora, né? Mas os colegas que não puderam, vai estar gravado, por isso que eu estou ajudando o Leonardo aqui para ele gravar. E a gente reforça o convite para o Agri Cerrados. Ok? Ok, obrigado pelo convite. Ok. Nós que agradecemos, Janaína. Boa noite, Janaína. Ok, pessoal. Vocês são diferenciados mesmo, viu?
São mesmo, viu? Parabéns por essa decisão, parabéns por essa decisão em adquirir conhecimento. Sim, Bárbara está aqui também, o Everton, tá? Boa noite aí a todos. Até mais. Até mais. Valeu. Encerrando a gravação.